Devocionais da Bíblia toda em um ano. Hoje, Jó, capítulos 1 a 3. O livro de Jó começa com uma descrição muito bela sobre aquele que leva o título dessa obra. É descrito que Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. O próprio Deus elogia Jó diante de Satanás. Quando os filhos de Deus se apresentam a ele, Satanás aparece juntamente com eles. E Deus então o questiona sobre o que ele estava fazendo. E depois o questiona também sobre se ele havia observado a Jó, o seu servo. E o que Satanás propõe a ele é justamente uma teologia errada, de que o bem realizado aos justos é o que os leva à obediência, de que aqueles homens como Jó, que temem a Deus, só o fazem por conta das bênçãos. Aí está então o tema que será desenvolvido ao longo de todo o livro, o chamado para que o povo de Deus seja íntegro apesar de tudo, apesar das circunstâncias. E Deus começa a preparar o caminho para este sinal, para essa lição, permitindo que Satanás toque em todos os bens de Jó. Em um único dia, Jó perde os seus animais que estavam no campo e foram atacados pelos sabeus e levaram tudo além de matarem os servos. Além disso, os outros animais, as ovelhas, também foram consumidos pelo fogo de Deus que caiu do céu, assim como os servos que cuidavam delas. Além disso, os caldeus também se dividiram em bandos e atacaram os camelos que pertenciam a Jó e mataram igualmente os servos. Além disso, os próprios filhos e filhas de Jó, enquanto comiam e se alegravam, foram mortos por conta de um vento que derrubou os 4 cantos da casa e assim foram esmagados e mortos por esse vento. A reação de Jó diante disso é louvar ao Senhor. É rasgar seu manto, raspar a sua cabeça, humilhando-se ao Senhor, mas bendizê-lo, pela sua forma muito sábia de conduzir a história, ainda que pareça fora do controle do entendimento de Jó, ainda que Jó não entenda o que está acontecendo. O segundo capítulo começa com uma repetição da história narrada no primeiro. Novamente, Satanás aparece diante do Senhor e é um diálogo semelhante ao que aconteceu anteriormente. E assim Deus permite que Satanás toque na pele de Jó, na sua saúde. E Jó é acometido com úlceras, com tumores malignos. Mesmo assim, quando sua mulher ordena que ele amaldiçoe a Deus e morra, Jó a repreende e diz que tem recebido o bem de Deus. Como ele poderia então não receber o mal também? E em tudo isso, Jó não pecou com seus lábios. Em seguida, seus amigos o visitam. Elifaz, Bildade e Zofar aparecem diante de Jó para consolá-lo. Durante 7 dias, esses 4 amigos estiveram reunidos, todos em silêncio, até que Jó quebra o silêncio e começa a amaldiçoar o dia de seu nascimento, amaldiçoa também o fato de não ter morrido ao nascer e também o fato de ele estar vivo. O desejo de Jó era a morte. Ele começa amaldiçoando seu nascimento, depois o fato de não ter morrido ao nascer e o fato de permanecer vivo, mesmo com tanta desgraça em sua vida. Há algumas discussões sobre quem eram os leitores originais, para quem esse livro foi escrito e qual que era o propósito para os primeiros leitores. Vamos assumir aqui que a ideia do livro de Jó foi escrita para aqueles que voltavam do exílio, por mais que haja controvérsias quanto a isso. Nesse sentido, os capítulos iniciais de Jó introduzem o tema central do livro, o sofrimento do justo. Por mais que a disciplina fosse algo devido a Israel, a Judá por conta do seu pecado, muitos judeus que temiam a Deus também foram levados ao exílio, e era necessário que eles soubessem que o sofrimento do justo é real, que justos também sofrem. Para os primeiros leitores, especialmente aqueles que voltavam do exílio, essa narrativa ela questiona e corrige uma teologia simplista de retribuição imediata. A ideia de que Deus abençoa quem obedece e disciplina quem desobedece. Na verdade, o mal é presente para todos do mundo. Jó é um homem justo que sofre intensamente, mas não por conta do seu pecado. Ele se lamenta por ter nascido, embora no começo da narrativa o Senhor o elogie por sua integridade. Isso mostra que todos os homens estão sujeitos ao sofrimento.
Esses capítulos iniciais, então, preparam o caminho para o assunto principal do livro e também antecipam a revelação progressiva de que o sofrimento do justo pode cumprir propósitos divinos maiores. Ou seja, essa história ela aponta para Cristo, para a realidade de que um justo um dia sofreria a justiça de Deus, por mais que ele fosse totalmente íntegro, mais íntegro do que Jó. Assim como Jó, Cristo sofreu sem causa, foi tentado por Satanás, mas permaneceu fiel ao Senhor, não pecou com seus lábios. Diante disso, devemos corrigir também a nossa própria teologia. Não devemos achar que o sofrimento é sempre punição pelo pecado. A história de Jó ela desafia uma fé que é baseada apenas em recompensa e punição, e nos chama a confiar na soberania de Deus, mesmo sem entender os motivos do sofrimento que acomete a nossa vida e a vida daqueles que nós amamos. O chamado principal dessa passagem inicial é que nos mantenhamos íntegros, apesar de todas as adversidades. Jó perdeu tudo, mas manteve-se adorando o Senhor, dizendo: O Senhor deu, o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor. Portanto, quando nós enfrentarmos o sofrimento, não nos esqueçamos disso. Deus está no controle, mesmo do nosso sofrimento. Satanás só age com a permissão divina. Até mesmo Satanás é o Satanás de Deus que permanece sob o seu controle. Isso mostra justamente que o mal está limitado pela soberania de Deus. Louvemos a esse Deus mesmo no sofrimento, reconhecendo a sua soberania.